foi necessário para o meu amadurecimento, para o meu crescimento. Se não tivesse acontecido aquilo, talvez eu não estivesse hoje buscando o que eu quero, que é essa felicidade, sentido para viver. Então, eu vou ressignificar o meu passado, né, tendo um olhar para esse passado de modo educativo, e se futuramente se repetir aquilo que, de algum modo, não vai se repetir de maneira igual, nunca, nunca. Tudo que aconteceu no passado, ficou no passado. Se acontecer de novo, é uma nova circunstância, é uma nova situação. Mas pode se assemelhar, né? Pode ter semelhanças com o fato do passado. Então eu posso pensar, se acontecer, como vai ser a minha conduta? Eu não estudei direito no passado, então como é que pode ser minha conduta hoje? Com a experiência que eu tenho, né? Com a vida é hoje. Exatamente. André, deixa eu te dizer. É que nós temos 2 comentários ali que fogem um pouco desse assunto, pouquinho. Mas tem um comentário aqui que eu vou passar na frente. Eu já volto no comentário do Juliano e da Beatriz. Mas o comentário da Maria Inês, olha só. Ansiedade e angústia são parecidas, mas uma é relacionada ao futuro e a segunda ao presente. Tenho as duas, mas a angústia é o que mais me atormenta. O que pode ser feito para melhorar a angústia? Que também tem isso, né, André? Às vezes a ansiedade cresce tanto que se transforma nesse conflito, essa angústia, assim, grande também, né? A angústia é, muitas vezes, aquele beco sem saída. A pessoa ela pode ter essa ansiedade. E a ansiedade é um olhar de incerteza sobre o futuro. E aí a pessoa ela quer resolver aquela questão, mas diante dela não está aquela solução, não está aquela ideia que vai ser o milagre da vida, né? Então, para melhorar a questão da angústia, eu preciso olhar para aquela situação que está me acontecendo e olhar para ela e dizer assim, o que essa situação realmente pede de mim? O que a situação realmente pede de mim? Porque a angústia muitas vezes é uma distração também, um olhar muito persistente para aquilo que está sentindo, e isso te trava, não te coloca numa posição de ação, da busca, não só pela solução daquela questão, mas como que você pode melhorar diante dessa situação, não resolvê-la em si. Às vezes as pessoas ficam presas nessa questão de querer resolver, esse imediatismo da nossa cultura atual, que não sabe sofrer muitas vezes. Então, assim, qual é a razão desse meu sofrimento? Eu tenho que também olhar para a importância daquilo que eu estou vivendo. A tendência moderna da ciência e das psicologias por aí, elas têm esse viés de querer livrar a pessoa do sofrimento, mas o sofrimento ele é importantíssimo. Você só precisa ter recursos para passar por essa situação, e ela vai te tornar grande. Então, melhorar a angústia, você primeiro precisa entender qual é a razão, a origem dessa angústia, qual é a origem, saber nomear ela, né? E buscar, numa psicoterapia, lógico, desenvolver as habilidades para se melhorar diante dessa situação. Muitas vezes é uma questão que tá distante da tua possibilidade de resolver. Às vezes, sei lá, o alcoolismo do teu pai. Assim, isso só vai depender dele, né? Então, assim, faz a pessoa sofrer. Então, assim, mas, ok, aquilo é uma situação, é um sofrimento. Mas como é que você pode se colocar diante dessa realidade? Às vezes a gente tem essa tendência de querer resolver aquilo que não consegue, que não pode, que não tá além da tua possibilidade. Que bacana, muito legal isso. Achei bem interessante essa tua fala com relação à angústia, né? Ela ser justamente esse olhar demasiado para si mesmo, né? A forma como eu reajo às situações, né? E às vezes a gente tem muitas vezes é uma enfermidade da alma. Problema, né? É uma enfermidade também da alma. Né? Muitas vezes a assídia causa isso. A assídia nos leva a essa angústia, ao humor deprimido, à ansiedade. E eu tenho que desvendar isso aí. Eu tenho que resolver, né? Desfazer esse nó, mas do jeito certo. Muitas vezes a resposta não está em nós.
né? Em nós mesmos. Nós temos que buscar fora, em pessoas que realmente compete essa missão de te conduzir, de te auxiliar, né? Para realmente tirar frutos positivos desse sofrimento, dessa angústia, né? E um olhar esperançoso para o futuro, um olhar de fé. Então a gente nunca vai esquecer da dimensão das virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade, independente do sofrimento. A gente tem que buscar. E para que elas fiquem firmes, o dom da fortaleza e a virtude da fortaleza, que vão nos encorajar e nos manter nessa busca, né, pelo bem maior, pela felicidade, que a felicidade não é um estado de alegria apenas, né? Eu costumo dizer para os pacientes que às vezes você pode estar vivendo um sofrimento e uma angústia e estar feliz por viver. Aí as pessoas podem dizer assim, mas como? Como que eu posso ser feliz se eu estou sofrendo? Calma. O mundo moderno diz que você não pode ter sofrimento, que a felicidade é um estado da alma que te gera risos, né? Não é isso. Muitas vezes, quando você busca um bem maior, né, você está em busca de um amadurecimento, de um crescimento, né? O nosso bem maior, a finalidade última do ser humano é Deus, né? Então você vai caminhar esse percurso olhando como se o teu alvo está lá e você está caminhando, mas você vai tropeçar, vai dar tropicão na pedra, vai arrebentar o dedão, vai cair com a cara no chão, mas você não vai deixar de olhar para lá, independente do que te acontecer nesse caminho, você está fazendo isso porque você está olhando para aquela direção. Então, assim, vale a pena às vezes passar por umas experiências, e isso não tira o mérito e não desqualifica a ideia de felicidade, que é um conceito filosófico, né? Muito profundo. Interessante. A Maria Inês, ó, tá passando aqui embaixo, aqui na tela, gente. Enquanto a gente está ao vivo aqui no canal, você pode nos enviar um super chat, um super sticker. Então, a Maria Inês nos mandou um super sticker aqui. Ele não aparece aqui na tela, mas no celular ele aparece um bonequinho ali, bonitinho. É bem bonitinho, é. Pelo celular, quem está assistindo pelo celular consegue ver um bonequinho ali correndo. Muito obrigada, Inês, que Deus te dê em dobro, viu? Ela também agradeceu, André, a sua resposta, viu? A Inês escreveu, muito obrigada. E o Juliano, ele colocou assim, como vencer os pensamentos automáticos de impurezas? Opa, tá mais dentro da minha seara, essa expressão pensamento automático é bem utilizado dentro da terapia cognitiva comportamental. O que acontece que pensamento automático é só pensamento automático. Ele não merece a minha audiência. Gostei. Gostei. É isso mesmo. Muito bom! Não merece audiência. Não, exatamente.